Ei, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Um abraço para a nossa querida Marília de Azevedo, lá na Cidade Nova, amiga e companheira de todas as manhãs, né, Marília? Saúde para você, tudo de bom, paz e alegria, é o que desejamos, né? Para todas vocês, amigas e companheiras. E o tempo esfriou, né? O tempo esfriou, inclusive a meteorologia está prevendo que para essa semana nós teremos lá para quinta-feira, sexta-feira, dias mais frios, inclusive com possibilidade de geadas, o que preocupa os cafeicultores de Minas Gerais. Nós que temos uma grande produção de café no sul de Minas, nessa região toda aí. Então, o sul de Minas, né, é a mais visada pelo problema da geada, né? Nós temos café em outros lugares, por exemplo, como Capelinha, grande produtor de café lá no Vale do Jequitinhonha, né? E temos café também na região aqui, que você vai para o Triângulo Mineiro, tem muita coisa boa também, né? Mas vamos pedir que o tempo, né, seja mais condescendente com as nossas plantações de café. É isso? E a senhora aí, ó, né, tá na hora de agasalhar a família. E o mais interessante, se você puder, agasalhe uma pessoa que está necessitando, né? Eu fico muito preocupado com as pessoas que dormem nas ruas, né? Porque, já pensou? A gente está com coberta dentro de casa, protegido, sente frio, imagina o sujeito que está dormindo na rua, né? É bem difícil. Pois é, vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, com pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem são antissépticas das vias urinárias. E se você está com problema, né, você vai numa farmácia que você vai encontrar pílulas de Lucem. Agora, se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. A Acolhida Solidária Dom Luciano Mendes de Almeida, da Arquidiocese de Belo Horizonte, iniciou a campanha de agasalho para amparar as famílias que mais sofrem com o frio. O Vinícius Andrade conta essa história. Vinícius. A previsão é de baixas temperaturas nos próximos dias em Belo Horizonte. Algumas pessoas até preferem o clima mais ameno porque podem se proteger. Mas essa não é a realidade de muitas pessoas que vivem em situação de rua. Thaís enfrentou as dificuldades da rua por 42 anos. Hoje ela tem um emprego e uma casa, mas continua lutando por aqueles que ainda estão em situação vulnerável. Quando se está ali, se está invisível, mano. Poxa, é raro encontrar alguém que chega e bate um papo real com a gente, sabe? Que consegue enxergar a dor que a gente está sentindo, que consegue jogar uma coberta em cima da gente para aquecer o frio. Um pedaço de plástico, né, para tampar da chuva. Mesma situação enfrentada por Gleimerson, que morou na rua por 10 anos. Na verdade, a rua, chega a época de frio e chuva, são as piores épocas para sobreviver na rua. Aí nós pedimos a colaboração da sociedade para doarem cobertor, agasalho de frio que não for utilizado, para cooperar com a população em situação de rua. Para amparar as famílias que mais sofrem com o frio, a Acolhida Solidária Dom Luciano Mendes, da Arquidiocese de Belo Horizonte, iniciou a campanha do agasalho. Devido à baixa das temperaturas, precisamos muito da ajuda de toda a sociedade, para quem puder nos ajudar a reforçar a nossa campanha do agasalho. Precisamos muito de roupas, agasalhos, cobertores, toucas, luvas, meias e principalmente do público masculino, porque atendemos aqui na Acolhida Solidária pessoas em situação de rua. E a maioria dessas pessoas são homens, então precisamos reforçar nossa campanha. É importante que os itens estejam em bom estado de conservação e higienizados. As doações podem ser entregues na Rua Além Paraíba, 208, bairro Lagoinha, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Pois é, eu falava aqui, né? Vamos agasalhar um irmão nesse inverno, e que vai ser muito bravo, né? Você pode comprar os chamados cobertores de doação, eles sobrevivem, né, bem durante o inverno, né, verdade, né? Então você pode fazer isso, né? Tem lojas aí que vendem, você pode dar uma chegadinha, comprar, né? Tira a mão do bolso, enfia a mão no bolso aí, né? Se todo mundo colaborar com um cobertor,
fico me lembrando, quando eu era líder de bairro, lá no meu bairro, nós ganhamos 5.000 cobertores naquela época dos Servas. E eu fiquei assim, como é que nós vamos fazer para distribuir 5.000 cobertores? Aí eu falei assim, vamos vender por 2 cruzeiros. Que não era nada naquela época, uma notinha. Não sei se você se lembra da notinha de 2 cruzeiros. Aí nós fomos vender os cobertores por 2 cruzeiros. E falei o seguinte, com o povo da cidade, aquelas que mais precisavam. Eu falei, olha, é muito difícil vocês ganharem. Né? Ganhar não é um ato, assim, tem pessoas que ficam sem graça de ganhar alguma coisa. Então, vocês vão adquirir, vocês vão comprar. 2 cruzeiros. Quem não tinha 2 cruzeiros naquela época? Qualquer pessoa tinha 2 cruzeiros. E então fez-se uma fila muito grande na capelinha lá do bairro e nós vendemos os cobertores, né? E o dinheiro, né, nós doamos para a Sociedade São Vicente de Paula, que cuidava de muitas pessoas pobres, dando vale de alimentação, aquelas coisas todas. Você acredita que no meio de tudo aquilo teve uma pessoa que enrolou uma notinha de 2 cruzeiros, só a metade da notinha, e comprou. A pessoa viu a cor da nota e entregou o cobertor. Mas, quer dizer, mesmo você colocando um preço de 2 cruzeiros, teve alguém que quis levar vantagem, né, e deu a metade de uma nota. Né? Mas nós pensamos assim, ó, ou o sujeito estava muito precisado, né, só tinha aquela metade da nota, ou fez mesmo de sacanagem. Né? Mas foi até interessante. Né? Então, eu acho que você deve fazer isso, né? Ajudar, isso é muito importante. Pois é, eu falei ontem do afunilamento da eleição em Minas Gerais. E já começou a afunilar. Já começou a afunilar. A coligação entre Lula e o Calil já está praticamente acertada em Minas Gerais. Né? São 2 pessoas que podem ser sacrificadas. O candidato do PT, o Reginaldo Lopes, que era o candidato do PT ao Senado, ele não vai ser mais candidato. Né? Ele vai aí que está o grande negócio, né? Por iniciativa dele, né? Naturalmente, por um fato maior, um momento maior da política do Lula com o Calil, ele vai deixar de ser candidato a senador. E o candidato a senador da chapa vai ser o Alexandre da Silveira. Então vai ser uma chapa com o Calil, Alexandre da Silveira para o Senado e o vice do Calil. Um outro que deve ser sacrificado é o Agostinho Patrus Filho, que inclusive saiu do Partido Verde para o PSD para ser o vice de Calil. E ele pode não ser o vice de Calil, né? Porque, nesse momento, o vice do Calil pode ser do PT. Né? Só que, olha para você ver como é que política é uma coisa difícil, só que tem uma parte do PSD de Minas que não vai aceitar esse apoio do PT ao candidato Calil, né? E nem vai querer trabalhar com o Lula. Vai trabalhar com quem? Com o governo do Estado, vai trabalhar com o governador Zema e para a presidência da República, para o Bolsonaro. Então, vocês vejam como é a política, né? Que vai ficar assim, eles vão fazer o acordo, vai resolver os problemas entre Calil e o Lula, né? E já está provado que com o Lula apoiando o Calil chega. Pode chegar ao segundo turno, pode até ganhar as eleições. Mas sem o Lula, não chega lá, né? E também o Zema, nesse momento, não vai ter outro caminho a não ser apoiar o Bolsonaro. E aí você pergunta, como fica a candidatura do Carlos Viana a governador? É aí que nós estamos falando, que na política você tem o momento de afunilar. E até o último momento das convenções partidárias, nós teremos novidades na política mineira. Não só na política mineira, mas na política nacional também. Né? Agora, uma coisa interessante, né? Eles estão contestando que o ex-ministro Sérgio Moro
não mora em São Paulo para ele ter o domicílio eleitoral dele em São Paulo. Você se lembra o Sarney, que sempre foi do Maranhão? E quando ele não pôde ser candidato a senador pelo Maranhão, ele foi candidato a senador pelo Amapá e ele nunca morou lá? Né? E aquele índio, você lembra do índio que nós tivemos como deputado federal, que era lá do Mato Grosso, que foi ser candidato pelo Rio de Janeiro, pelo PDT de Brizola? Você se lembra? Quer dizer, essas coisas sempre aconteceram no Brasil. Agora com o Sérgio Moro não pode. O Sérgio Moro, porque ele é oriundo do Paraná, lá de Curitiba, ele não pode ter um domicílio eleitoral em São Paulo. Né? Muitos outros candidatos que são de outros estados têm domicílio eleitoral, vão para São Paulo para ter domicílio eleitoral. Não é só ele, não, são vários outros. Eu posso citar aqui muitos, né, que saíram dos seus estados para ter domicílio eleitoral em São Paulo. Né? Então, isso acontece sempre. Então, agora estão criando caso com o Sérgio Moro, que o Sérgio Moro está com domicílio eleitoral em São Paulo, nunca morou em São Paulo. O Sarney também nunca morou no Amapá, não. E foi candidato pelo Amapá. Né? O Juruna morava no Mato Grosso, lá numa tribo indígena, lá no Amazonas, e foi candidato pelo Rio de Janeiro. E assim por diante. Né? Muitas pessoas arranjam um domicílio eleitoral na cidade para ser candidato. Né? Então, quer dizer, também nem tanto ao mar, nem tanto a terra, né? Então, vamos dar um jeito nisso aí, né? Porque já tem jurisprudência a respeito, né? O juiz Sérgio Moro pode pegar a jurisprudência do Sarney, né? Que foi candidato, sempre foi do Maranhão e foi candidato pelo Amapá. Tá legal? Olha aqui, uma boa notícia. Tá difícil ter boa notícia, né? Mas nós tivemos um acordo entre a Prefeitura de Belo Horizonte e os transportadores de coletivo da cidade, os empresários do transporte coletivo. E a Prefeitura vai entrar com 200 e tantos milhões por mês para ajudar o transporte coletivo da cidade, não aumentar a passagem até março do ano que vem. Tá? Até março do ano que vem. Quer dizer, eles têm que aproveitar agora, fazer um contrato direitinho, etc. Tal. Esse negócio de dizer que tem que ser concorrência, olha, os empresários do ônibus estão aqui há muitos anos, né? Fazendo o seu trabalho, etc. Aí fala assim, mas ficaram ricos. Escuta aqui, alguém não pode ficar rico pelo trabalho? Não, todo mundo pode ficar rico pelo trabalho. Trabalhou, pode ficar bem de situação, não é verdade? Então, olha, foi muito bom o encontro da Prefeitura com os empresários, o acordo que eles fizeram, né, até o ano que vem, para ter paz e o transporte coletivo voltar a ser aquele transporte que nós conhecemos. Né? Inclusive nas noites, porque com essa pandemia, com as dificuldades, etc. tal, o transporte ficou menor à noite. Né? As linhas muitas deixaram de funcionar, etc. Então, o acordo é para funcionar tudo. E agora, eles vão ter tempo de fazer um bom contrato aqui em Belo Horizonte, né? Entre a Prefeitura, né? O poder concedente e aqueles que são os concessionários do transporte coletivo de Belo Horizonte. E o mais ainda, tinha um problema para resolver, que é o problema do chamado transporte alternativo, daqueles ônibus pequenos, amarelos, né? Que era o pessoal antigamente, o pessoal de transporte, você lembra do transporte que nós tínhamos aqui, o transporte ilegal que nós tínhamos na cidade, né? Quando acabou com o transporte ilegal na cidade, deram a oportunidade de muitos terem um transporte alternativo, que é esse transporte, esse amarelinho, né? Que também estava pensando em parar, fazer uma greve ontem e tal, não conseguiram fazer, porque eles sentaram à mesa e conversaram e resolveram a situação. Eu acho que até 11 milhões, será que nós temos 100 amarelinhos andando na cidade por dia? Né? 11 milhões de reais por mês para ajudar a comprar óleo diesel, etc. Tal, é uma boa medida, mas acho que aumentaram um pouquinho mais. Inclusive, os táxis lotação também entraram nesta ajuda da Prefeitura de Belo Horizonte. Quer dizer, a Prefeitura vai tirar dinheiro dela, mas eu acho que o transporte é isso mesmo, né?
o metrô nunca foi um transporte para dar lucro, é um transporte para resolver o problema do transporte do coletivo da cidade, né? Então, é importante que isso aconteça. Olha aqui, vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina, analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O ambulatório de feridas da PUC Minas é um alento para pacientes com diversos tipos de lesões complexas. O atendimento é gratuito e acontece mediante agendamento no prédio 46 do Campus Coração Eucarístico. Quem nos fala sobre isso é a Gabriele Assis. Gabriele. O ambulatório de feridas atende pacientes do SUS, o Sistema Único de Saúde, encaminhados pelos enfermeiros das equipes de saúde da família. Para mim está sendo ótimo. Eu cheguei com a ferida grande e ela já está cicatrizando já. Não sinto dor mais, porque dói demais e agora eu não sinto mais. Então eu acredito que agora está no final. Então aqui para mim foi muito bom. O serviço é uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e acontece às terças-feiras, de 13h às 18h, com agendamento prévio, de acordo com as prioridades dos pacientes. São aqueles pacientes que estão tendo uma dificuldade para cicatrização e que ele tem mais de 3 anos que ele está tentando, através do tratamento, cicatrizar, fechar uma lesão e não consegue. Aí ele é encaminhado para a gente. Aqui nós fazemos uma avaliação dos membros inferiores do paciente, uma avaliação da lesão. E aí o paciente ele retorna para o centro de saúde com as orientações para dar continuidade no tratamento, ou então ele permanece aqui no ambulatório da PUC, que nós temos um atendimento uma vez por semana, durante o ano todo. A professora realiza os atendimentos juntamente aos alunos monitores e membros da Liga Acadêmica de Feridas e Dermatologia do curso de enfermagem da PUC Minas. Eu acho muito importante a gente ter esse contato com o paciente, ter esse convívio com ele, para a gente aprender realmente na prática o tratamento das lesões, que é uma área tão importante para a enfermagem. A enfermagem tem muita autonomia no tratamento das lesões. Trata muito bem, nada a reclamar, pelo contrário, é uma ajuda muito grande que eu tenho aqui. Pois é, tem muita gente que eu conheço, pessoas que trataram de dente, mudaram a boca no curso de odontologia da PUC, né? E agora nós temos também essa possibilidade das lesões, né? Normalmente os cursos de enfermagem, de medicina, de qualquer universidade, naturalmente eles têm um convênio com áreas médicas das prefeituras, do governo do estado, justamente para haver o treinamento dos seus alunos, com aquelas pessoas mais necessitadas que vão procurar, o tratamento médico necessário com os estudantes como esses aí da PUC, Então, vamos bater palmas para a PUC e para os seus alunos. Olha, o deputado Aécio Neves, ex-governador de Minas e ex-senador da República e ex-candidato à presidência da República pelo PSDB, ficou muito feliz de ver o seu nome lembrado para a senadoria de Minas Gerais pela Paraná Pesquisas. Eu falei aqui ontem, que o nome dele estava com 20%, era o nome mais falado para o Senado da República aqui como um candidato de Minas Gerais. O Aécio Neves ficou feliz porque, depois de tudo que aconteceu com ele ser lembrado para ser um candidato ao Senado pelo estado de Minas Gerais, seria uma felicidade para o político, que mesmo assim, não sendo candidato, teve o seu nome lembrado para a senadoria. Mas ele disse que prefere ficar na Câmara Federal como deputado federal, e vai ser candidato a deputado federal. A não ser que haja, aí eu volto a falar novamente daquele afunilamento das coisas acontecerem aqui em Minas. Eu não acho que o Aécio seria candidato contra o Alexandre da Silveira, não. Eles são muito amigos, têm um relacionamento muito bom, e etc. Eu acho que ele não seria candidato contra o Alexandre da Silveira. Então, eu acho que ele fica mesmo na Câmara Federal. Mas eu falei do afunilamento, muitas coisas vão se afunilar. Aí, nas próximas horas,
as pessoas começam a falar de política, começam a conversar política, né? E o Aécio Neves, eu acho que ele está devendo a Minas Gerais, apesar de ter sido um bom governador, um senador muito influente, etc. tal, ter sido um candidato à presidência da República, ele deve uma presença mais constante em Minas Gerais. Eu sempre critiquei o Aécio que priorizava passar final de semana no Rio de Janeiro. Todo mundo gosta do Rio de Janeiro, né? Eu também gosto do Rio de Janeiro, adoro o Rio de Janeiro, mas o meu lugar é aqui, né? Então, o Aécio deve, né, uma presença mais constante no interior do estado. Ele tinha que fazer isso para recuperar o prestígio dele em Minas Gerais. E isso é muito importante, recuperar o prestígio junto ao eleitorado, que o levou 2 vezes para o governo do estado e o elegeu senador, né? Infelizmente, quando ele foi candidato à presidência da República, ele perdeu em Minas para Dilma Rousseff. O lugar que ele não podia perder. Ele ganhou em São Paulo, ganhou no Paraná, ganhou no Rio Grande do Sul, né? Mas perdeu em Minas Gerais o local dele, onde ele tinha que sair daqui vencendo a eleição e não saiu. Por quê? Porque ele foi muito pouco para o interior de Minas. É sempre que eu falo do Calil, né? O Calil ficou o tempo todo sentado na cadeira de prefeito aqui em Belo Horizonte sem ir para o interior, né? Sem conversar com o público do interior. Então, agora que ele está tentando, naturalmente, tirar a diferença. A gente volta amanhã. Um abraço para vocês.